Salve formados, salve formadas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no StadioCast, com as principais notícias do futebol no mundo. O salário de João Félix no Barcelona finalmente é revelado. O atacante português receberá cerca de 400 mil euros na temporada. O que se sabe é que ele reduziu seu salário para poder atuar no Barcelona e passa por questões de fair play financeiro de acordo com a La Liga. E um aumento pode acontecer caso a situação econômica do clube melhore. Ele está emprestado por um ano ao Barcelona, ele ainda pertence ao Atlético de Madrid e não possui opção de compra. E também existe um possível acordo entre João Félix e Barcelona para que o seu salário aumente para 4 milhões de euros por temporada. Mas é aquilo que eu acabei de falar. O aumento só ocorreria caso a situação econômica do clube melhorasse. E falando em Barcelona, o clube catalão tem uma dívida com contratações no valor de 270 milhões de euros. E o jogador pelo qual o clube deve mais dinheiro é o Rafinha, sendo que o Barça ainda deve 24 milhões de euros para o Leeds, sendo a curto prazo, e a longo prazo deve mais 38, sendo que ainda tem dívidas com o Bayern de Munique por Robert Lewandowski, o Manchester City por Ferran Torres, o Ajax por Frank de Jong, o Sevilla por Koundé. E as dívidas de curto prazo são de extrema prioridade para o Barcelona, pois caso não ocorra o pagamento, o clube poderá ser processado e ficará impedido de realizar contratações, o que pode atrapalhar futuramente na aquisição de João Cancelo e de João Félix. Situação complicada no Barça, né, meus amigos? Tendo que acertar as contas, por conta de alguns casos que falei nos vídeos anteriores, pagamento de propina a membros da comissão de arbitragem espanhola, situações difíceis que colocam o Barça num cenário bem complicado de dívidas. E os caras estão comprando todo mundo, meus amigos, não é brincadeira. A Arábia Saudita deseja comprar o Olympique de Marselha e o Valência. Meus amigos, se já não bastasse comprar os principais jogadores do futebol, os caras ainda querem comprar clubes europeus. Sendo que um fundo público de investimentos na Arábia Saudita é o proprietário do Newcastle, e existe essa procura por Valência e o Olympique de Marselha por serem de tamanhos semelhantes ao do Newcastle. E um detalhe bem interessante é de que o Newcastle, desde que foi adquirido, vem fazendo boas campanhas na Premier League, está fazendo uma excelente campanha nesta temporada na Champions League, e o planejamento até é parecido, já que eles também detêm clubes na Arábia Saudita, como é o caso de Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr, Al Ahly, sendo que tanto o Olympique de Marselha quanto o Valência não estão tendo uma boa temporada. O Olympique passou por protestos por conta de resultados e saídas de jogadores importantes nas últimas semanas, não faz uma boa campanha na Ligue 1, sendo apenas o 6º colocado, sendo que o Valência não faz uma boa campanha na La Liga, sendo apenas o 12º colocado, brigou para não cair até as últimas rodadas na última temporada. Ambas as equipes não passam por bons momentos, e chama mais a atenção dos investidores é o Valência por estar disputando um campeonato mais forte. Porém, o atual dono do Valência, Peter Lim, está bem resistente em relação à venda do clube. Já do lado do Olympique de Marselha, pode se tornar um negócio mais fácil para o grupo. Meus amigos, vamos aguardar o que pode acontecer. O Wayne Rooney é o novo técnico do Birmingham City. Depois de deixar o DC United da MLS, Rooney acerta com o Birmingham City, que está na disputa da 2ª divisão, e terá como auxiliar o ex-lateral esquerdo Ashley Cole e o ex-zagueiro O'Shea. O Birmingham City está na disputa por um acesso à Premier League. Sandro Tonali e Zaniolo são afastados da seleção italiana por suposto envolvimento em esquema de apostas. A seleção italiana até fez um comunicado dizendo que, independente da natureza dos atos, os jogadores não têm condições de atuar durante os próximos dias. Daí houve esse afastamento tanto para Tonali, que regressa ao Newcastle, quanto para Zaniolo, que volta para o Aston Villa. Agora só nos resta aguardar as investigações. E a treta no Palmeiras continua. Sim, meus amigos. Paulo Nobre escreve carta aberta a Leila Pereira, dizendo que as falas dela foram infelizes e que renunciou ao cargo de conselheiro vitalício em 2018 no Palmeiras para não ter que conviver com pessoas como Leila Pereira e toda a sua turma. E também ficou bem indignado com o que ela disse na última coletiva. Defendeu todo o sentimento de ser palmeirense, que ela não sabe o que é fazer parte da torcida e ser mais uma palmeirense entre milhões de palmeirenses. Falou também que o clube não nasceu em 2014 e que não foi a Crefisa que fundou o Palmeiras, e também focou nos pontos de soberba e arrogância, de que também ela tenta mudar a história do clube com críticas às antigas gestões. E uma outra crítica forte de Paulo Nobre foi em relação a de que ela não conseguirá a admiração dos palmeirenses nem comprando, e de que ela deve respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras, já que, no entanto, ela só respeita a Sociedade Anônima Crefisa. Paulo Nobre também citou a indignação, o nojo e a raiva que a mandatária fez o Palmeiras passar em rede nacional. Uma humilhação. E um outro ponto que ele também comenta sobre as organizadas, de que ela aproveitou muito bem o apoio das organizadas ao longo de 8 anos e depois fez ataques.
foi aquilo que eu falei no vídeo que vou deixar passando no card acima, na qual o dirigente do Palmeiras tem uma soberba, ela acaba se sentindo maior do que o clube. Enfim, vou deixar o card passando que eu falo com mais detalhes de como foi a coletiva da Leila Pereira. Lucas Moura vai ficar no São Paulo em 2024? O diretor Carlos Belmonte garante que está fazendo o possível para que o camisa 7 fique no ano que vem. Sim, meus amigos tricolores, o dirigente quer que o Lucas fique, não só ele, como toda a torcida são paulina. Lucas Moura, que foi peça fundamental na conquista da Copa do Brasil, chegou na reta final, fez um gol importante no Majestoso, teve um papel fundamental na liderança do grupo, passando experiência para os mais jovens. Carlos Belmonte revela que se não tiver uma proposta da Arábia Saudita que cubra o que São Paulo pretende oferecer, as chances aumentam de Lucas ficar. Falou que pode brigar de forma igual com o mercado dos Estados Unidos e disse que na Europa os valores podem ser parecidos com os daqui. Já pensou, meus amigos, Lucas Moura ficando e disputando a Libertadores com São Paulo? Algo que seria inédito, já pensou? Conquista da Copa do Brasil para ele foi inédita não só para ele como para o clube. Ele nunca ganhou a Libertadores, já pensou? Ganhando mais um título com São Paulo. Detalhe que ele é bom em Copas, hein? Já levou a Sul-Americana em 2012, a Copa do Brasil em 2023. Quem sabe a Libertadores ano que vem, não? Não custa sonhar, meus amigos. E parece que o clima de paz voltou no Grêmio. Sim, Renato Gaúcho e Alberto Guerra conversaram e retornaram aos trabalhos no Tricolor Gaúcho. E antes da gente continuar no vídeo, peço que se inscreva aqui no StadioCast. E se você está gostando, deixe o seu like. O like é importante para que outras pessoas conheçam o canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos. E sem mais demoras, bora continuar que tem mais notícias. Bora! E no Flamengo, a luta é pela renovação de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. No caso do Gabigol, o contrato dele se encerra só ano que vem, porém os dirigentes estão com pressa para renovar o quanto antes com o atacante camisa 10. Já com o Bruno Henrique houve uma conversa com o staff, porém até agora nada resolvido, nada acertado. E o próximo a ter uma conversa com a diretoria é o camisa 7, Everton Ribeiro, já que o desejo pela permanência do meia é muito grande por conta de sua liderança e experiência no Flamengo, e fora que os três jogadores fazem parte de momentos incríveis com a camisa do Flamengo. Libertadores, Brasileirão, Recopa, Copa do Brasil, uma era mágica para sempre na memória dos torcedores rubro-negros, que desejam muito a permanência dos três jogadores. E pelo visto, o clima entre Gabigol e Tite está tranquilo. São águas passadas à Copa do Mundo de 2022, meus amigos. O ex-técnico do Flamengo, Valdemar Lemos, esses vocês se lembram, que no seu anúncio já foi pedida a demissão dele no Flamengo, um dos maiores memes do futebol brasileiro, na qual a torcida do Flamengo fala: fora Valdemar! Sim, meus amigos, o Valdemar passou conselhos para o Tite, acreditem se quiser, dizendo que o Tite tem uma difícil missão de levantar a autoestima da rapaziada, que na época que ele esteve no Flamengo os problemas eram financeiros, ou seja, muitos salários atrasados. Já no caso do Tite está tudo em dia, o que pega mesmo é a autoestima, que o futebol de hoje é muito mais vaidade do que o da época dele. Bom, Valdemar Lemos passando conselhos, meus amigos. Comentem aí o que vocês acharam. E que péssimo jogo da seleção contra a Venezuela, hein, meus amigos? Caramba, foi difícil de assistir, viu? A seleção brasileira não se encontrou dentro de campo hoje. Fez uma péssima partida contra a Venezuela. Mesmo jogando em seus domínios na Arena Pantanal, os comandados por Fernando Diniz não conseguiram desenvolver um bom futebol. Na estreia, o Diniz até que teve uma boa partida contra a Bolívia. Contra a seleção peruana foi bem mais ou menos. Um jogo sofrível de assistir, porém vitória garantida e fora de casa. E agora contra a Venezuela enfrentou um time retrancado. E é aquilo que é visto quando o Diniz enfrenta times mais fechados. Ele não consegue desenvolver o seu estilo de jogo. E o toque de bola no estilo Diniz ainda não foi totalmente implementado, muitos passes errados. O Brasil até que tentou uma finalização e outra no primeiro tempo, porém a maioria de fora da área, não conseguia chegar de forma alguma na defesa venezuelana. E com destaque para Tomás Rincón, o capitão da Venezuela e capitão do Santos, fez uma boa partida até o momento da sua substituição, é claro, roubando bola, liderando o time venezuelano para poder marcar e fechar ainda mais os espaços para o Brasil não avançar. Já do outro lado do Brasil, o Casemiro não fez uma boa partida, tentou buscar a criação, porém acabou não desenvolvendo um bom jogo. O Bruno Guimarães também se sentia sumido na partida. O Diniz insistiu muito pelo lado esquerdo, o tempo todo lado esquerdo. O Brasil quase que não aproveitou o lado direito para ser ofensivo, tanto que o Danilo, ainda na metade do primeiro tempo, saiu, foi substituído por Ian Couto, que fez a sua estreia na seleção. Neymar até que tentou de fora da área, teve uma tentativa também no Rodrigo, muitos erros de passe, Neymar errou passe pra caramba. O Vini Júnior fez uma péssima partida pela seleção. É muito difícil o Vini jogar mal, mas hoje
realmente ele não acertou nada. Teve muitos erros de passe, parece que os jogadores não estavam se entendendo. Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga não foram tão acionados. A Venezuela teve poucas chegadas e aproveitou muito bem os contra-ataques. Senti falta também da parte ofensiva de Guilherme Arana hoje, já que era o principal lado de ataque, era o da esquerda, e ele é o lateral esquerdo. Acabou não indo tanto ao ataque quanto ele costuma ir, atuando pelo Atlético Mineiro. Na seleção ele teve uma postura diferente, até tentou jogar flutuando mais pelo meio de campo, até mesmo indo para uma outra ponta, para tentar puxar a marcação da Venezuela, porém nada adiantou. Um primeiro tempo muito fraco do Brasil e abaixo do esperado. E a Venezuela vem confiante na busca pela classificação, já que tem um aumento de vagas aqui na América do Sul. Seguiu constante no jogo, defensivamente falando, fez uma bela partida, fechou todos os espaços do Brasil. E Richarlison também fez um péssimo jogo, errou passe pra caramba, nem chegou a finalizar, mais uma vez sem balançar as redes pela seleção. É inacreditável como algumas peças do time, quando não funcionam, tudo desanda, nada dá certo. Teve o segundo tempo, da mesma forma que terminou o primeiro, o segundo também se prolongou. É claro que tiveram mais chances, e pelo menos abriu o placar. E com um jogo muito difícil, a solução é bola parada. E numa bola parada, no escanteio, o Neymar cruzou e Gabriel Magalhães fez o seu primeiro gol pela seleção. O Brasil até que abre o placar, consegue ter um conforto maior do jogo, porém, muitos erros de passe, o Brasil sempre errando no último terço de campo. Quando chegava a hora de finalizar, muitos erros e também, assim, o medo de alguns jogadores de chutarem pro gol. Achei isso muito esquisito. Se tá na cara do gol, chuta. Impressionante. E fora que do lado venezuelano, Savarino entrou em campo, deu um trabalho principalmente no corredor esquerdo. Logo em seguida, o Soteldo entra na partida para bagunçar no lado direito do Brasil. E convenhamos, Ian Couto teve trabalho para marcar o baixinho, viu? Até pegou o primeiro bote, a bola foi para escanteio. Do seguro em diante, o Soteldo deu um drible aqui, outro ali. No finalzinho do jogo ainda deu mais uns cortes. Daí o técnico Diniz insiste no mais do mesmo, leva Richarlison, Gabriel Jesus para a seleção. Daí até mesmo o próprio Jesus acabou entrando no lugar do Richarlison. Ele até que fez alguns desarmes, ajudou um pouco na defesa assim que entrou no jogo. Porém depois sumiu na marcação, não conseguiu arrumar nada contra os venezuelanos. Até que o Diniz partiu pro tudo ou nada, fez mais 3 alterações, sacou o Vini Júnior, que fez um péssimo jogo pela seleção. Hoje ele não jogou bem, tudo que ele tentou ele errou. Aí o Gerson entra no lugar do Bruno Guimarães, aí o André entra no lugar do Casemiro. No entanto, foram alterações que não mudaram muita coisa de melhor pro Brasil, que ainda assim continuava de fora da área, tentando uma finalização e outra. O goleiro Romo fazendo grandes defesas. O Ederson chegou a fazer uma defesa difícil no decorrer do jogo. O goleiro da seleção até que trabalhou pouco hoje. Até que no erro de marcação o Gerson perde a bola, Savarino vem pela esquerda, é um belo lançamento para Belo fazer um gol de bicicleta. Ali não foi tão bicicleta, tá? Foi uma puxeta, mas foi um golaço. Que assim, meu, inacreditável, levar um empate da Venezuela no final do jogo. O Brasil meio capenga, tentando buscar o segundo gol, de forma meio que desesperada. Um time desorientado, errando passe pra caramba. É nisso que eu vou insistir na opinião. Errando muitos passes, jogadas que não estavam sendo bem construídas. O Neymar até chegou a isolar uma bola, furou também quando foi chutar. E agora o que fica é o seguinte, o Diniz vai ter que chamar novos nomes para a seleção, buscar novas soluções. Quem sabe Gabriel Martinelli, Anderson Talisca, até porque empatar com um time que sempre vai mal nas eliminatórias. A Venezuela nunca foi para uma Copa do Mundo até o momento. Está numa briga constante, talvez consiga uma vaga na próxima Copa do Mundo, estamos no começo. Agora o que fica é esse questionamento, vai ter alguma mudança nos próximos jogadores chamados? Vai insistir no mais do mesmo? Que jogo péssimo fez o Brasil hoje. Quero só ver como será contra o Uruguai em Montevidéu. E jogar essa bolinha já sabe, né? Eles têm que prestar atenção na hora da convocação, chamar outros jogadores. Desse jeito não vai rolar muita coisa. Como eu falei, fez um bom jogo contra a Bolívia, um baita jogo, por sinal, uma goleada. Aí contra a seleção peruana jogou bem mais ou menos, ganhou naquelas. Aí agora empata contra a Venezuela. E o que pode acontecer? Será que o Brasil vai perder para o Uruguai? Só espero que não. E essas foram as principais notícias do futebol no mundo. Agradeço demais por ter assistido o vídeo até aqui. E lembre-se, se inscreva no StudioCast e não perca nenhuma notícia do futebol. A sua inscrição ajuda com que o canal cresça e o seu like ajuda com que outras pessoas conheçam o que estou divulgando aqui no YouTube. Conto com seu apoio neste início de jornada, o canal está chegando no segundo mês. A sua inscrição e o seu like são fundamentais para que eu continue trazendo mais conteúdo, certo? Conto com você. Fico por aqui, um forte abraço e tchau! Te vejo no próximo vídeo com mais notícias.